Bom dia, eu sou Pedro Tardim, da Engenharia de Alimentos 2019. Estou aqui para falar sobre o tema proposto na aula invertida de higiene, higiene dos alimentos, que vai ser sobre adesão microbiana ou adesão bacteriana. Então, começando falando sobre o que são os biofilmes. O desenvolvimento de biofilmes microbianos ocorre com frequência na indústria de alimentos, uma vez que tem uma grande quantidade de nutrientes disponíveis em equipamentos, utensílios e superfície de contato. Os biofilmes eles vão apresentar uma maior resistência aos sanitizantes, e isso pode levar os equipamentos utilizados na indústria a uma corrosão. Isso provoca um impacto negativo na qualidade do produto final. E a sua presença nos alimentos e no processamento pode trazer sérios prejuízos à saúde pública por causa dos problemas associados à doença transmitida por alimentos e à deterioração desses alimentos. Os biofilmes eles vão ser responsáveis pela persistência das bactérias no ambiente de processamento de alimentos e da recontaminação de alimentos processados. E quando a contaminação de produtos alimentares vai acontecer, vão ser necessárias ações como, por exemplo, os recalls. E essas ações podem apresentar um grande ônus econômico para as indústrias, também pode causar danos econômicos e publicitários dessas marcas. Falando agora um pouco da formação dos, dos biofilmes. Então, embora a função e a aparência dos biofilmes em vários ambientes sejam diferentes, todos eles vão se originar da mesma sequência de eventos. E a gente pode separar a formação dos biofilmes em 5 etapas. Começando falando sobre essas 5 etapas, a primeira etapa seria a adesão inicial, que é quando tem um acúmulo de nutrientes na superfície e esta vai sofrer alterações físico-químicas que favorecem a colonização e o acúmulo de micro-organismos começa a ocorrer nesse local. A segunda etapa seria a adesão irreversível, que conforme o tempo passa, essa adesão inicial vai tornar irreversível devido às interações e ligações mais fortes com as substâncias previamente acumuladas na matriz. A terceira etapa seria o desenvolvimento da arquitetura do biofilme. As bactérias vão formar colônias, pois continuam se multiplicando e se formando matrizes de EPS, que são exopolissacarídeos, que vão proteger a colônia de ações externas. E a formação desses EPS contribui para o fortalecimento da ligação entre a bactéria e o substrato, que vai proporcionar o desenvolvimento da arquitetura do biofilme. A quarta etapa seria a etapa da maturação. E nessa fase tem uma formação de estruturas plânicas ou cônicas que vão se acumulando dependendo da fonte de nutrientes que vão estar disponíveis naquele meio. E a quinta etapa e a última seria a dispersão. E com o passar do tempo, esses biofilmes eles vão liberar partículas de biomassa que podem contaminar os alimentos de forma não homogênea ou dar início à formação de um novo biofilme na linha de produção. Continuando falando sobre a formação dos micro-organismos, agora eu vou falar de alguns fatores que estão envolvidos na formação dos biofilmes. Então, a presença dos biofilmes na área de processamento de alimentos é caracterizada inicialmente pelo acúmulo de material orgânico e inorgânico na superfície dos equipamentos. Onde nessa superfície com algum resto de material orgânico é onde essas bactérias podem se desenvolver. E entre os fatores que contribuem para que haja a formação e desenvolvimento desses biofilmes, a gente pode citar a sobrevivência e a sanitização, que nem todos os micro-organismos vão ser eliminados durante a etapa de sanitização, e se houver algum resíduo de matéria orgânica, essa etapa ainda fica mais comprometida, porque o sanitizante reage também com os resíduos de proteína, gorduras, carboidratos e minerais. A gente também pode citar o uso adequado de sanitizante. O uso de sanitizante com espectro de ação limitada ao seu tipo de processo, também a gente pode falar de dosagem errada, de dosagem subletal, etc. E também a gente pode citar os locais de acúmulo de bactéria, que seriam falhas no acabamento sanitário, pontos de solda prominentes, arranhaduras de equipamentos, presença de poros, superfície, polietileno, etc. Então, agora eu vou abordar da adesão microbiana, adesão bacteriana, que pode ter dois casos. Pode ser que tenham aspectos desejáveis e aspectos indesejáveis. Começando com os aspectos desejáveis da adesão microbiana. Ela pode servir para tratamento de águas residuárias, remoção de matéria orgânica e inorgânica. Também pode servir para potabilização de água, para remoção de carbono, nitrogênio
e trialometanos e também por processos fermentativos, por exemplo, na formação do vinagre. Já na parte dos aspectos indesejáveis, a gente pode citar a corrosão de superfície como de aço carbono e aço inoxidável, o aumento da resistência a sanitizantes, o aumento da resistência a sanitizantes químico-físicos e também a contaminação microbiológica dos alimentos com bactérias patogênicas ou alteradoras. Falando agora de micro-organismos envolvidos na formação dos biofilmes. De maneira geral, quase todos os tipos de micro-organismos vão poder aderir a superfícies e formar os biofilmes sob condições favoráveis. Porém, nas indústrias de alimentos, são as bactérias que mais frequentemente produzem os biofilmes, ainda que umas apresentem maior aptidão do que as outras. O tipo de bactéria varia conforme os fatores intrínsecos e extrínsecos do ambiente que se encontra. Outro fator que vai determinar o tipo de micro-organismo que vai poder formar é a flora do ambiente. Por exemplo, na indústria de carne, pesquisadores eles vão encontrar bactérias pertencentes a diversos gêneros, como Bacillus staphylococcus. Numa cervejaria, por exemplo, eles vão encontrar bactérias pertencentes ao grupo do Methylobacterium, Paracoccus, entre outros. E as pesquisas também identificaram também a presença de B. cereus em correias, transportadoras de tubo ácido inoxidável, tanque de armazenamento, etc. Falando agora sobre a identificação dos biofilmes. Então, para identificar a presença de biofilmes, vai ser necessário determinar as espécies existentes e quantificar o número de micro-organismos presentes na superfície, a fim de determinar se vai ter ou não formação de biofilme maduro ou somente adesão bacteriana. Esses valores variam dos pesquisadores que consideram um número mínimo, que vai de 10 a terceira UFC por centímetro quadrado a 10 a sétima unidade formadora de colônia por centímetro quadrado. Porém, é necessário salientar que mesmo o número de células microbianas aderidas à superfície esteja abaixo do necessário para se considerar a formação de um biofilme maduro. E já existe um risco de contaminação microbiológica do alimento a partir desses micro-organismos sésseis presentes na superfície. E métodos para detecção e monitoramento da carga microbiana da superfície de processamento de alimentos podem indicar falhas no processo e assim servir como guia de um possível desvio mais grave ou persistente, como a técnica do suave, por exemplo. Agora falando um pouco sobre a prevenção desses biofilmes. A restrição de águas e nutrientes, o tipo de equipamento e a temperatura vão ser importantes para o controle desses biofilmes. Só que geralmente não é possível abaixar a quantidade de água ou aprimorar o design do equipamento ou reduzir a temperatura de operação. Por isso, o controle dos biofilmes ele vai estar focado no processo de limpeza e desinfecção dos equipamentos. Geralmente, uma limpeza e um programa de sanitização efetivos vão inibir a formação dos biofilmes. O uso de sanitizantes intercalados para aumentar o espectro da ação pode ser uma boa técnica para prevenir a formação dos biofilmes. As análises laboratoriais também vão servir como referência para obter dados de desempenho do processo. É importante prevenir e controlar a formação dos biofilmes nas indústrias de alimentos, uma vez que ele pode trazer prejuízos econômicos para a indústria e problemas para a saúde pública, e que podem ser bastante complexos para a saúde do indivíduo. Essas aqui foram as referências utilizadas e essa foi a apresentação.